Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, anteontem nós fomos surpreendidos com uma notícia muito triste para o Estado do Rio de Janeiro, quando a Câmara dos Deputados aprovou a redistribuição dos royalties de petróleo. 286 votos favoráveis contra 124 votos contrários a essa redistribuição. No Senado, o placar foi muito apertado, mas na Câmara, os interesses de deputados, interesses eleitoreiros, daqui a 2 anos nós teremos eleições gerais, e tungaram o Estado do Rio de Janeiro. Eu falo do Estado do Rio de Janeiro, também o Espírito Santo foi prejudicado, mas 80% da produção de petróleo brasileira é do Estado do Rio de Janeiro. Nosso Estado é um Estado pequeno, tem 0,5% da superfície do nosso país, que é um país continental, mas foi abençoado pela natureza, dando ao Estado essas condições que nós temos de beleza do nosso litoral. Nós temos aí o Rio de Janeiro, a cidade mais bonita do nosso país, provavelmente a mais bonita do mundo. Nós temos as nossas serras, tanto aqui, as nossas serras aqui, como a Serra do Sul do Estado. Temos outros municípios paradisíacos, como por exemplo, Angra dos Reis, Búzios. E nós agora iremos pagar um tributo muito grande, caso a presidenta Dilma não vete este projeto, essa lei que foi aprovada anteontem na Câmara Federal. O Estado do Rio vai perder até o ano 2020 cerca de 77 bilhões de reais. Para o ano próximo, estão estimados mais de 4 bilhões de reais, 4 vezes mais a obra do Maracanã, que tem sido tanto criticada aqui nesta casa. Os municípios serão muito prejudicados. Eu falo aqui até de Nova Friburgo, que nós temos 10 milhões só. 10 milhões. Parece pouco, né? É pouco até. Mas os outros municípios, nossa vizinha Rio das Ostras, que tem uma relação muito grande com a nossa cidade, Macaé, Campos e os outros municípios, terão as suas atividades afetadas de uma forma muito grande, incomensurável, inclusive nós aqui em Nova Friburgo vamos receber esse prejuízo direto e prejuízo indireto, porque o Estado do Rio de Janeiro, segundo o governador Sérgio Cabral, vai ficar inviabilizado. Ele já fala aí em problemas em relação à Copa do Mundo, embora a gente só vai ter um jogo aqui, sabe? Eu também concordo com aqueles que criticam a reforma do Maracanã, e principalmente as Olimpíadas, que serão só no município do Rio, só no Estado do Rio de Janeiro. Isso poderá inviabilizar até a realização das Olimpíadas. Ele tem razão. O pagamento dos funcionários do Estado será prejudicado, e já estamos vendo os reflexos, porque nós vamos receber massa asfáltica agora. Essa massa asfáltica foi suspensa, porque até essa definição é preciso olhar o nosso Estado de outra maneira. Esse negócio, porque nós temos o petróleo, então nós temos o ônus aqui também, os municípios produtores, eles têm ônus, tem uma série de alterações, inclusive no meio ambiente, em função da extração do petróleo. E nós não podemos tirar do Estado do Rio de Janeiro, de uma forma aguda, esses recursos. Isso vai ter um prejuízo muito grande. Eu estou vendo aqui a opinião de vários juristas, inclusive do presidente da OAB do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Damus, que ele diz que isso é uma aberração jurídica, considerando que há flagrantes violações à Constituição Federal. Diz aqui, trata-se de uma aberração jurídica, já que viola contratos já celebrados. Contratos já celebrados. Não são os novos contratos, não. Ignora ato jurídico perfeito e acabado e direitos adquiridos.
Diz aqui também o senador Dornelles, Francisco Dornelles. 2 minutos. O senador Francisco Dornelles considera o projeto aprovado pelo Senado e pela Câmara de distribuição de votos inconstitucional. Ele disse que a proposta afronta os princípios federativos e quebraria as finanças do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, nós esperamos, e eu tenho certeza que o governo federal, da maneira que já foi posicionado durante a votação, só que não houve uma interferência direta, mas uma sugestão, inclusive, que não fosse aprovado da forma como foi esse projeto. Está nas mãos da presidenta Dilma o veto total a esse projeto. Porque, senão, o Estado do Rio vai ter que recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque esses vícios de inconstitucionalidade são flagrantes, como disseram vários juristas, várias pessoas que foram consultadas. E nós não podemos aceitar que o Estado do Rio de Janeiro seja prejudicado, porque nós temos aqui o segundo mercado consumidor do Estado do Rio de Janeiro. Está pequenininho, mas segundo mercado consumidor do Estado do Rio de Janeiro. Tem que se lembrar disso. Fora, culturalmente, o que é o Estado do Rio de Janeiro no Brasil? Professor Pierre. Vereador Renato Abirão, Vossa Excelência toca num tema realmente caro ao Estado do Rio de Janeiro, ao povo do Rio de Janeiro, do Estado do Rio. Eu fico imaginando a questão, tem contratos em andamento, tem questões firmadas em andamento, e está mudando a regra no meio do jogo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se está tendo isso com petróleo, então vamos ver com minério em Minas Gerais. Então vamos pegar a riqueza toda do Brasil, de cada produção, vamos redistribuir. O Pará, a Amazônia, o que tiver. Então redistribui tudo. O Estado do Rio, como o do Espírito Santo, são estados produtores. Mas a Câmara está assim, deputados, não toda ela, mas parte dela, que tem sido a maioria, tem votado os projetos absurdos. O royalties sem educação. É piada. Royalties sem educação. Aí a gente começa a ver no Brasil situações aberrantes. No Brasil hoje, 200 bilhões de reais são fruto de desvio de corrupção por ano. O investimento em saúde e educação não chega a 140 bilhões. Então hoje o maior investimento do Brasil não é em saúde nem em educação, é em corrupção. Isso é indignante, é absurdo. E agora vem com essa também de prejuízo aos municípios. Ah, mas é nacional. Então, peraí, vamos olhar tudo. Caberá o mesmo discurso que o senador Gustavo Buarque fez sobre a internacionalização da Amazônia. Se tem que partilhar o royalties, então vamos partilhar as outras riquezas do Brasil também. Então, isso vai ferir a Constituição. Então, é natural que tem que ter uma reação dos estados produtores de petróleo. Vamos esperar acabar esses contratos e depois rever isso. O que tem hoje de produção não pode ser prejudicado. E o povo do Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso povo, não pode ser prejudicado por isso. Obrigado. O governador Sérgio Cabral e o governador Casagrande do Espírito Santo já protestaram de uma forma veemente. E nós esperamos que não precise chegar à justiça, que vai dar a palavra final pela inconstitucionalidade flagrante. Esperamos que a presidenta Dilma vete totalmente esse absurdo. Obrigado, senhor presidente.